Shalom Adonai. A paz do Senhor seja convosco, que Deus possa abençoar seu dia, sua tarde e sua noite. Que Ele possa falar através dessa palavra, e essa palavra tocar no seu coração. Que essa palavra possa estar regada e possa estar no dia a dia, na semana e no decorrer do ano. Sou grato a Deus por esse momento que você está parando, que você está fazendo e escutando e presenciando esse momento a qual vou dizer sobre o Senhor dos Exércitos. Quero tomar por base aqui São João capítulo 1, versículo de número 1, onde o texto bíblico vai nos relatar. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Quando nós olhamos esse versículo, já posso fazer uma junção de Gênesis com João. Por quê? Porque automaticamente, se eu falo em Gênesis, capítulo 1, vai dizer que Deus criou os céus e a terra, havia trevas sobre a face do abismo, seu espírito pairava por sobre as águas. Mas quando nós olhamos em João, vai dizer um pouquinho parecido. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Quando nós fazemos a menção disso, começamos a compreender algo sensacional da parte do céu. Haja vista que o texto diz que Deus ele é grande, Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda em todas as coisas. Mas a qual eu quero trazer para você é uma dimensão a qual vai falar do Espírito Santo. Porque falar do Espírito Santo não é falar de qualquer pessoa, não. Falar do Espírito Santo não é falar de Paulo. Falar do Espírito Santo não é falar de Estevão. Falar do Espírito Santo não é falar de Timóteo. Falar de Estevão não é falar de Pedro. Falar de Timóteo, falar do Espírito Santo não é falar de qualquer personagem ou até mesmo as pessoas que passaram pela Bíblia, não. Falar do Espírito Santo é falar da força ativa de Deus, ou seja, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, antes mesmo de fazer menção da Bíblia Sagrada, é importante você saber que Deus, independente de qualquer situação, Ele já te ama e Ele quer o melhor para você. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim falar do Espírito Santo, eu preciso tomar respeito até mesmo sobre a fala do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é qualquer pessoa. O Espírito Santo não é parecido com ninguém. O Espírito Santo, ele habita dentro de você, habita dentro de mim. Então a gente tem que tomar o maior cuidado para falar sobre o Espírito Santo. Mas, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, por sua vez, ele foi desconhecido do povo brasileiro, do povo automaticamente pentecostais até o começo desse século. Porém, hoje, graças à atuação do próprio Espírito Santo, mais de 70% dos evangelhos são pentecostais. Hoje, quando nós olhamos, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora, haja vista que o texto nos explica, eu posso memorizar ou mentalizar o capítulo 1, que ele não está na terceira pessoa. Por quê? O foco, plano e objetivo, automaticamente é Deus, Pai e Espírito Santo. Mas essas três pessoas estão numa só. Por quê? Essas três pessoas são distintas da mesma situação, do mesmo foco e do mesmo objetivo para a sua vida. Te abençoar, te dar vitória e te livrar do todo mal. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo tem outros nomes, a qual nós não usamos no dia a dia. Qual é esse? Espírito Santo, o Espírito, Paráclito, o Espírito de adoção, o Espírito de conhecimento, o Espírito de amor, o Espírito de conselho, o Espírito de consolo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, é automaticamente o Espírito que habita dentro de você. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Deus é Deus em revelações, Gênesis, Apocalipse. Quando nós entendemos isso, começamos a compreender que, além de tudo isso, o Espírito Santo nos enche de uma alegria. Além de tudo isso, o Espírito Santo nos dá um renovo. Além de tudo isso, o Espírito Santo ele nos testifica. O Espírito Santo ele dá um livramento. O Espírito Santo ele dá uma transformação. O Espírito Santo ele dá um ânimo. O Espírito Santo dá uma ousadia. O Espírito Santo dá a benignidade. O Espírito Santo dá a alegria. O Espírito Santo dá a fidelidade e automaticamente o amor próximo chamado ágape de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a ter uma visão automática ampla, até mesmo de águia, eu preciso começar a entender que Deus, independente de qualquer situação, Ele quer a sua vitória. Independente se você é errante ou até mesmo você é pecador, não importa. Ou você é certo, não importa isso, porque Deus ele veio para salvar todos. Quando nós olhamos isso, em João capítulo 13, versículo 17, porque Deus envia Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que todos fossem salvos. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, começamos a compreender que o Espírito Santo, além de tudo isso, nos enche de uma alegria extraordinária. Essa alegria, automaticamente, ele nos enche de uma paz extraordinária, espetacular e sobrenatural da parte de Deus. Por quê? Primeiramente, Deus poderia ter mandado um anjo no lugar do Espírito Santo, mas por sua vez ele manda o quê? Manda o Espírito Santo. Mas olha que interessante, se ele assim o fez, o porquê? Qual é a finalidade? Qual é a razão? E o porquê de tudo isso? A Bíblia vai nos relatar e vai nos fazer entender que quando nós começamos a compreender a Bíblia Sagrada, automaticamente começamos a entender que Deus, por sua vez, ele é grande, ele é poderoso. Salmos 48, versículo 1, porque grande é o Senhor, digno de louvor. Mas olha que interessante, quando nós olhamos isso, aquelas pessoas do passado não têm esse privilégio que você tem. Que privilégio é esse? Automaticamente, do passado, automaticamente Deus começava a falar com Jesus Cristo e as pessoas não tinham o Espírito Santo, para Deus falar automaticamente com as pessoas. Então, quando Jesus Cristo ia orar, ia jejuar, ou até mesmo ia se alimentar, automaticamente as pessoas começavam a sentir
tristeza, começava a sentir temor, começava a sentir automaticamente desespero, porque não habitava o Espírito Santo nessas pessoas. E é diferente de nós, porque automaticamente, uma vez selado no Espírito Santo, estará selado para tudo sempre, porque ele vai mencionar a Bíblia Sagrada, vai nos dizer, posso aqui conjecturar usando a minha faculdade mental, que automaticamente, memorizando o capítulo 1, Deus por sua vez, ele envia seu Filho, automaticamente ele envia Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar. Mas quando nós olhamos isso, Jesus Cristo vai dizer, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Mas para mim começar a entender essa parte, eu preciso ter pensamentos ativos, pensamentos positivos, pensamentos automáticos divinos da parte do céu. Por quê? Porque automaticamente a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos, ela é a mente de Cristo. Por quê? Que deve estar enraizada no nosso coração automaticamente através de palavras, atitudes, conduta, condicionamento diante de Deus. Por quê? Quando nós olhamos essa parte, começamos a compreender a Bíblia de uma forma maravilhosa, espetacular e linda. Por quê? Automaticamente Deus, por sua vez, ele envia Jesus Cristo. Jesus Cristo, por quê? Para nos salvar, para nos libertar, para fazer a diferença. Porém, quando nós olhamos isso, automaticamente o Espírito Santo, automaticamente ele fez as maravilhas, ele faz sinais, e automaticamente ele vive dentro de você e não cobra um real. Mas falar do Espírito Santo não é falar de qualquer pessoa, porque falar do Espírito Santo é falar de alguém especial, aquele que habita dentro de você sem cobrar um real, sem cobrar nenhum valor, porque ele te ama de todo o seu coração. Mas olha que interessante, quando nós falamos do Espírito Santo, automaticamente não é que você tem um poder, ou automaticamente que você faz as coisas melhor do que alguém, não. Quando nós olhamos isso, nós temos a obrigação de levar o Espírito Santo para outra pessoa, porque automaticamente Deus por sua vez envia Jesus Cristo sem cobrar nada de você. Então seria um dever nosso automaticamente levar outras pessoas para perto de Deus, para perto do Espírito Santo, para perto de Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo diz bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porém, quando ele menciona em João, ele diz que ele é o preparador, ou seja, o caminho, aquele que prepara o caminho. Porque quando nós olhamos em Romanos capítulo 17, versículo 21 e seguinte, e automaticamente em diante vai dizer que todos são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Mas olha que interessante. Primeiro ponto, quando nós começamos a falar do Espírito Santo, entendemos algo magnífico da parte de Deus. Por quê? Automaticamente o Espírito Santo, ele não é alguém qualquer. Não, o Espírito Santo, ele é automaticamente um ser celeste que está dentro de você, que Deus permitiu que habitasse dentro de você. E automaticamente aquelas pessoas do passado não tinham essa dádiva que você tem. Mas quando nós olhamos, falamos, compreendemos automaticamente do Espírito Santo, lembramos que não é pela minha força, não é pela sua força, não é pelo que você tem, as condições financeiras que você tem, ou automaticamente o que você já possuiu. Não, quando nós falamos do Espírito Santo, é tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Os milagres, os sinais, é automaticamente aquela transformação espetacular que Deus faz, porque só Ele consegue fazer isso. Porém, quando nós olhamos a parte sobre o Espírito Santo, entendemos algo maravilhoso. Primeiro, o Espírito Santo, por sua vez, ele nos dá uma permissão. Que permissão é essa? De você escolher se você quer servir, se você não quer servir. Porém, você tem um livre-arbítrio, você escolhe se você quer servir a Deus, se você não quer servir a Deus. Olha que interessante, além dele morar dentro de você, ele permite ainda de você escolher se você fazer o bem, se você fazer o mal. Mas falar do Espírito Santo, não é que eu tenho a vontade de falar sobre o Espírito Santo mais do que os outros personagens, não. Mas falar do Espírito Santo é aquela pessoa que está comigo toda hora, é aquela pessoa que automaticamente está comigo 24 horas. E quando nós olhamos o Espírito Santo, ele não te abandona nem um segundo, sabe por quê? Porque ele te ama, ele quer o melhor para você, ele está com você a toda a vida. Mas quando nós olhamos o Espírito Santo, quando nós começamos a morrer para o mundo, começamos a viver para Deus, começamos a viver para nossas vontades, começamos a fazer a modalidade automaticamente do Espírito Santo de Deus. Por quê? Aí começamos a viver o amor, as modalidades do amor, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a ousadia, a alegria, e automaticamente o amor próximo e o amor ágape de Deus. Porém, quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a morrer para nós mesmos e começamos a viver para Deus. O mais interessante, quando a Bíblia Sagrada ela nos traz uma dimensão, ela vai nos trazer algo sobrenatural da parte do céu. Por quê? Para mim começar a entender sobre a Bíblia Sagrada, o amor do Espírito Santo automaticamente é revelado através de duas significativas. Qual? O horizontal, que é na Bíblia aramaica, judaica, grega, islâmica, até mesmo judaica, vai dizer que é o nosso amor para com Deus vertical, e o horizontal, que significa o nosso amor para o nosso próximo. Ou seja, por isso que existem dois mandamentos: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, amarás o seu Deus de todo o vosso coração, amarás o seu Deus de todo o vosso entendimento, amarás o seu Deus de todo o vosso conhecimento, e todas essas situações. E o segundo é parecido com o primeiro: amar ao próximo como a ti mesmo. Mas irmão, só conheço essa partinha, só que falava que amava o seu Deus acima de todas as coisas, não conheço mais nada. Por isso mesmo que eu já estou mencionando isso. Mas quando nós olhamos a parte do Espírito Santo, começamos a entender automaticamente que, para mim começar a entender isso,
muitas pessoas começaram a viver de uma forma totalmente contrária. Por quê? Porque quando nós olhamos a parte do Espírito Santo, automaticamente essa parte que fala aqui do amor, eu preciso estar debaixo da autoridade. Mas que autoridade é essa? Primeiramente, eu preciso estar debaixo da autoridade de quem? Primeiramente de Deus. Não é do ser humano, não desqualificando ninguém, usando a diminuição para ninguém, não. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, é falar de alguém sobrenatural. Então nós precisamos estar debaixo da submissão. Mas o que é a submissão? Primeiro, a submissão, o batismo às águas, a oração, o batismo no Espírito Santo são alguns dos assuntos admiravelmente abordados na Bíblia, que vai nos trazer no seu bojo a essência desse sentimento sublime, que se denomina fé. A Bíblia nos relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você chamar a atenção de Deus. Sem fé é impossível você fazer com que Deus olhe para você de uma forma maravilhosa, de uma forma sensacional, de uma forma que Deus venha fazer o sobrenatural na sua vida. Porém, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, ela vai memorizar e posso aqui trazer aqui, conjecturando aqui minha faculdade mental, algo sobrenatural da parte de Deus para a sua vida, para você levantar a mão para o alto e começar a glorificar Deus aonde você está, aonde você esteja e onde você estiver escutando. Quando nós olhamos isso, automaticamente começamos a compreender que o Espírito Santo, por sua vez, ele tem alguma significativa. Por quê? Nenhuma graça é mais importante na vida do cristão do que a fé. Sem ela é impossível você chamar a atenção de Deus. Mas a tua fé te salvou. São palavras de Cristo, dirigidas a quem ele foi em busca da cura do corpo. Recebendo também a cura da alma mais preciosa ainda. Sim, a salvação da alma, a ressurreição do corpo, a vida eterna, a coroa da glória, a ressurreição do próprio Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, automaticamente faltaria mais aspecto, ou seja, faltaria mais conceito, faltaria mais situações para nós mencionar. Por quê? Essas palavras que Jesus Cristo menciona não foram de agora, foram há 12.000 anos atrás. Porque quando falamos automaticamente há 12.000 anos atrás, que Deus é automaticamente do passado, Deus é do presente, Deus é do futuro. Porém, quando nós olhamos isso, Jesus Cristo, por sua vez, vai mostrar o número 3. Mas o que significa o número 3? Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é o número 10? O 10, quando nós olhamos a numerologia, automaticamente significa o número 10. Ou seja, o número 10, que significa o número de Deus. Por quê? Porque automaticamente no começo, ou seja, em Gênesis, vai dizer que quando Deus mencionou, descreveu e detalhou algumas situações que ele menciona, e disse Deus, 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 automaticamente ele mostra o quê? O número 10. Quando nós olhamos o número 10 com 3, automaticamente é o seu número de Deus. Mas automaticamente qual é o nosso número? O nosso número é o número 6. 6 mais 1 é equivalente a 7, é o resultado de 7. Quem é o 7? Jesus Cristo é perfeito. Então precisamos de 1. 6 mais 1, 7. 7 é Jesus Cristo, precisamos de 1 para chegar ao 7, porque ele é o perfeito. Mas Satanás, por sua vez, ele está ao derredor. E ele não quer deixar você chegar ao número 6, não quer deixar você chegar automaticamente naquele lugar onde ele sabe onde ele já foi. Porque automaticamente ele já foi 7 como Jesus Cristo, ou seja, como anjo. Porém, automaticamente, agora ele é o que? Imperfeito. E ele quer deixar você automaticamente contrário às promessas, até mesmo a palavra de Deus, para você não entrar automaticamente no número 7. Porque esse número 7 é da perfeição, aonde Adão era, aonde Eva era, e automaticamente aonde ele já foi no céu. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, por sua vez, é o número 7 da perfeição, mas também é o número 10. Por quê? Eu provo para você e afirmo na Bíblia, confirmando. Em João capítulo 10, versículo 30, a Bíblia vai nos relatar e vai nos dizer, vai trazer um detalhe importante. Eu e o Pai somos um. Automaticamente ele é o quê? Ele é o 7, ele é o 10. Mas é interessante que o diabo também ele tem o 6 e tem o 11. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nem existe ninguém maior do que Deus. Porque Salmos 96, versículo 4, relata bem claro. Porque grande é o Senhor, me digo de louvor, mas tremendo digo todos os deuses. E automaticamente não existe ninguém maior do que Deus. Então como que o diabo, por sua vez, quer ser maior do que Deus? Automaticamente o número 11, automaticamente, ou seja, o número 6 é da imperfeição. E qual que é o número 11? O número 11 não existe ninguém maior do que Deus. Porém, ele quer ser maior do que Deus, quer ser maior e nunca vai ser, nunca pensou e vai ser, e nunca vai tentar ser, porque automaticamente Deus é maior do que tudo. Salmos 48 comprova que Deus é grande, e Salmos 96 vai dizer também que Deus é grande. Mais interessante disso, quando nós olhamos isso, começamos a compreender que automaticamente ele quer fazer que chame a atenção de Deus, para que Deus, por sua vez, fique triste. Usando o que? Usando nós para fazermos chamar a atenção de Deus. Mas quando nós olhamos isso, o número 11, por sua vez, é o número da impureza, lascívia, contenda, disse-me-disse, falsidade, prostituição, mentira, peleja, contenda, heresia, automaticamente glutonaria, bebedice e todas essas 15 práticas sexuais que o mundo traz, 15 práticas degradantes que o mundo cruel automaticamente trazem para mim e para você. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, falar do Espírito Santo não é tão fácil, não é tão simples, não é tão rápido. Por quê? Porque falar do Espírito Santo é muito além do que falar de qualquer pessoa. Eu poderia falar de qualquer pessoa, Abraão, Isaac, Jacó, ou até mesmo de outras pessoas. Seria difícil? Sim, mas seria um pouco fácil, porque falar dessas pessoas
pessoas não é uma situação que você olha degradante, não. Mas falar do Espírito Santo, você está falando de alguém, alguém sobrenatural. E para falar dele, você tem que ter uma autoridade automaticamente permitida de Deus para você mencionar o Espírito Santo, para você não blasfemar, para você não mentir, para você não errar contra ele. Porém, temos que tomar o maior cuidado para falar sobre o Espírito Santo automaticamente, Deus de Jesus Cristo. Mas olha que interessante. Quando nós olhamos isso, Jesus Cristo, por sua vez, está mencionando, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque existem várias pessoas, cantores, levitas, adoradores, pastores, diáconos, evangelistas, presbíteros e vários outros tipos de pessoas. Porém, para fazer a obra é poucas pessoas. Por isso que ele menciona, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí vem o profeta Ezequiel, automaticamente vem dizendo, já vem quebrando tudo, já vem falando tudo. Automaticamente, quem é maior do que Deus? Ninguém. Sua majestade está sobre a terra, o seu nome está excelso sobre o céu. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, ele vai mencionar quem na coxa de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus alfalmos, quem recolheu na terça parte de um efa, aproximadamente 35 do pó da terra, e quem pesou os montes em peças de balança, ou seja, nem todo o livro não basta para queimar, nem seus animais para o holocausto. Todas as ações são consideradas por ele como coisa que nada. Ele as considera menos que nada. Automaticamente Isaías capítulo 40, versículo 10. Mas ele vai dizer que esse grande nuance é fazer você entender que a nossa mente nunca poderá receber toda a sua majestade, poder e glória. Por quê? Porque somos infinitamente limitados por Deus. Porém, Deus dá um limite. Esse limite automaticamente é para você fazer aquilo que ele quer, não é mais do que ele quer. Porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o profeta Ezequiel ele vai mencionar bem claro, ele vai relatar: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei do Tiro e diz, tu és o sinete da perfeição. Quando ele estava dizendo isso, ele estava mencionando sobre Lúcifer, estava dizendo sobre aquele que era automaticamente o anjo de luz, que não é mais o anjo de luz, agora é o anjo das trevas, é aquele que é o opositor, que significa alguém que coloca alguém contra o outro, ou seja, Satanás, que significa o caluniador, aquele que engana, aquele que mente sobre Deus e prejudica uma pessoa. Mas quando nós olhamos essa parte, ele estava desqualificando e falando que automaticamente ele não tem autoridade alguma para fazermos usar o nome dele aqui na Bíblia. Ele não tem autoridade alguma para nós usarmos o nome dele aqui na Bíblia automaticamente para fazer do jeito dele automaticamente aumentativo. Não, ele usa automaticamente no diminutivo, ou seja, a palavra na acepção de pessoas para falar com Lúcifer. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a ter mais visão, e uma visão de águia, não de pardal, e automaticamente uma visão sobrenatural, eu preciso compreender duas situações. Primeiro, entender que o Espírito Santo ele tem um trabalho na sua vida. Segundo, que Deus ele vai fazer o sobrenatural. Mas olha que interessante, quando nós falamos automaticamente do profeta Ezequiel, ele estava mencionando que Lúcifer ele tinha vários aspectos, porém perdeu essa credibilidade, perdeu automaticamente aquela dádiva, perdeu automaticamente tudo que ele possuía. E agora quem manda, eu e você. Por quê? Nós temos esse direito. Ou seja, ele perdeu aquele dom na música, perdeu aquele dom no louvor, perdeu aquele dom de servir a Deus. E nós não, nós temos esse dom. Então é uma gratidão nossa de acordar todo dia e olhar para o céu e falar: Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esse momento especial que o Senhor me concede, porque não temos preço, não temos dinheiro, não tem condições que paguem esse momento com Deus. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, automaticamente compreendemos que o Espírito Santo ele quer o melhor para você e ele deseja o melhor para você. Não sei onde você está agora, no serviço, na sua casa, automaticamente escutando no sofá, na cozinha, na sala, no quarto, não sei. Mas aonde você estiver, espero que Deus abençoe sua vida, que Ele possa assim transformar sua vida de uma forma sobrenatural e especial para você. Um ótimo abraço, um super abraço aí do servo do Senhor Rafael Malvin, que Deus possa abençoar sua vida. O teólogo Rafael, bacharel, Deus abençoe.